Bem, meus irmãos, que a paz e a luz de nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Estamos aqui na live do Seno, o Centro Espírita 9 de outubro. Nosso convidado já chegou. Seja bem-vindo, Robson. Vamos... Seja bem-vinda, Aldenora. Boa noite. Robson, boa noite, meu Olá, irmão. boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. Um minutinho aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos fazer alguns convites aqui. Pessoal saber. Registrando aqui a presença do professor Leilson, aqui de Caruaru, que é um dos participantes do GEGAD, do Grupo Espírita Uhum, Gabriel Delane. certo. Pronto, é um prazer, Robson, tê-lo aqui conosco para falar de um assunto muito pertinente, um assunto com certeza que você vai trazer para nós grandes elucidações. Para quem não me conhece, meu nome é Sidney Marques. Eu sou expositor, sou escritor e tenho uma página no Instagram que é Sidney Marques, onde nós fazemos nossas lives, onde falamos sobre temas voltados à mediunidade e temas voltados ao Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje aqui a convite de nossa amiga Aldenora, para que nós pudéssemos aqui mediar a live, para que nosso irmão aqui, Robson, e possa falar sobre o tema das parábolas do semeador, que tem com certeza um tema maravilhoso. Então, Robson, para que a gente possa lhe dar um pouco mais de tempo, para que você possa poder explanar da melhor forma possível, nós vamos fazer nossa prece de início, para que possamos nos harmonizarmos. Normalmente, a Aldenora com os convidados fazem isso. Não sei se você está acostumado a esse processo, Robson, e eu prece antes. Tá havendo falhas, não sei se é o meu, a conexão, mas eu tô vendo que tá. Não tô O vendo meu, o meu conexão. Tá bem? Então acho que é o meu. porque a minha imagem aqui está boa, estou lhe vendo bem e estou ouvindo bem É aqui. porque fica dando. Está travando um pouco, mas vamos esperar que isso possa melhorar. Helena Santos, seja bem-vinda, minha irmã. Então vamos para que você possa ter um tempo e esperamos que a internet possa ajudar. Possamos, neste momento, elevar nossos pensamentos, nosso irmão maior Jesus, a toda a espiritualidade bendita. Agradecemos, Senhor Jesus, a tua presença, a tua paz, que o Senhor possa proteger e auxiliar ao irmão que usará da palavra, e os amigos de luz, Senhor, possam proteger a todos que se encontram aqui. Abençoe aqueles que estão entrando, aqueles que assistirão depois, e que a sua luz, meu Senhor, possa fazer com que o assunto possa tocar os corações de tantos daqueles que estiverem precisando de uma palavra. Que a vossa paz e a vossa luz, Senhor Jesus, em teu nome, com a sua presença, possa estar conosco hoje, agora e todo o sempre. E que assim seja. Bem, Robson, mais uma vez é um prazer tê-lo conosco aqui no Seno. Gostaria que inicialmente você pudesse se apresentar, talvez tenha pessoas que talvez não lhe conheçam, mas vão começar a lhe conhecer a partir desse momento. Então, se você quiser falar um pouco do seu trabalho, ou falar de você, ou adentrar o tema, você fica à vontade, meu irmão. Que Uhum. Jesus lhe abençoe e seja bem-vindo mais uma vez
a live do Senna. Ok. Então, caso fique travando, aí você dá uma mensagem aqui e eu vou sinalizar, né? Então, boa noite a todas e a todos. Agradeço o convite que foi intermediado por Heleno, né, da Comissão Estadual de Espiritismo. Eu sou o professor Robson aqui na cidade de Caruaru e participo do Grupo Espírita Gabriel Delane, que ele tem a sigla GEGAD. Assim como vocês têm o seno, né? A Sim. sigla, a gente costuma os espíritas. Então nós temos aqui o GEGAD, que é o Grupo Espírita. É que eu estou vendo que fica travando aí. Eu não sei se vocês estão me escutando. Tá tudo bem? Eu estou lhe escutando bem, estou lhe vendo muito bem, Ah, Robson. ok. Então eu vou prosseguir, tá bom? Tá Então, ok. na noite de hoje, né, fiquei responsável por trazer essas reflexões em torno de uma das parábolas de Jesus. E eu vi que a programação ao longo do mês tem sido, né, as parábolas de Jesus, Sim, que está sendo apresentadas, está sendo discutidas como reflexão, não é isso? exatamente, É, Robson. Nós estamos nesse momento, é um momento assim, nobre, é um horário nobre esse da internet, por isso que dá essas travadas aí. Agora mesmo, quando eu estava esperando a chamada, aí eu vi o Haroldo Dutra, o André Moreira entrar, então é um horário concorridíssimo para nós estarmos aqui. Mas cada qual vai estar oferecendo, né, sua parcela de contribuição dentro das suas atividades que estão sendo apresentadas atualmente por meio das tecnologias. Então, Sim, através das tecnologias, por conta da pandemia, nós temos essa possibilidade de fazermos essa palestra e de nós nos congregarmos. Eu aqui de Caruaru, você de Moreno e todos os que estão aí em vários lugares nos ouvindo. Então, a palestra que nos foi incumbida é a da parábola do semeador. Essa parábola do semeador, eu vou fazer a leitura aqui do Novo Testamento. Esse Novo Testamento é com a tradução do Haroldo Dutra, e nós vamos fazer uma breve leitura pequena, a parábola, e essa parábola se encontra em três evangelistas, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Em Mateus, vamos ter aqui do capítulo 13, do versículo 3 a 9. Em Marcos, nós vamos ter do capítulo 4, de 3 a 9 também. E em Lucas, no capítulo 8, no versículo do 4 a 8. Então, é uma parábola curta, e todos esses evangelistas, eles têm um outro capítulo, uma outra parte logo adiante, em que há a explicação dessa parábola pelo próprio Jesus. É interessante nós vermos que todos eles vai ter a explicação da parábola do semeador, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. O de Mateus é bem maior e ela traz várias explicações que já daria para a gente fazer várias palestras. Mas a parábola do semeador, eu vou fazer a leitura aqui pela tradução de Haroldo Dutra, em Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9. Eis que o semeador saiu a semear. Essa é uma parábola bastante conhecida. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, queimada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e os sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. E aí nós vamos fazer
a interpretação dessa parábola, reconhecendo que as parábolas, elas são alegorias. Elas são pequenas histórias que vão trazer um conteúdo moral. Só que todas as palavras de Jesus, elas têm um aspecto de transcendência. É como se houvesse ali, nas suas palavras e nos próprios evangelhos, que vão fazer a referência a Jesus, é como se houvesse ali um código. E o Espiritismo, de alguma forma, consegue identificar esse código. Isso é bem explicado pelo senhor Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer que o Espiritismo vem apenas ler a letra, o que está ali no Evangelho, mas vai ver algo por trás. Então, em todas as passagens dos Evangelhos, como assim em todas as falas de Jesus, nas cenas em que ele está envolvido, nós vamos ver um momento histórico, um momento real que ocorreu, que é relatado pelos evangelistas, mas ao mesmo tempo nós vamos ver, tanto nas cenas, nas histórias, nas próprias parábolas, todo o ensinamento transcendental, filosófico, espiritual que está por trás de todas essas alegorias e essas cenas. E é interessante nós fazermos essa pontuação, porque não só nas parábolas é que nós vamos fazer essa tradução transcendental, mas nas próprias cenas, Jesus curando, Jesus caminhando. Em qualquer momento que nós vamos ver as passagens relatadas pelos evangelistas, nós poderemos também ver uma perspectiva de espiritualidade filosófica, metafísica, transcendental. Então, essa parábola não deixa também de permitir isso, ela favorece várias interpretações. E a sua mensagem final de Jesus, quando ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Já é um alerta, ou já nos prenuncia, já nos permite, inclusive, entender que ele não estava falando ali para aquela multidão somente, mas ele estava falando para a posteridade. E ele não estava falando apenas para o momento aquele, mas para um momento que se perpetua ao longo do tempo. Ou seja, ele estava falando para o ser espiritual, não para aquela pessoa que estava ali escutando aquela historinha do semeador que estava colocando sementes em vários solos, em vários tipos de solos. Mas ele está falando aqui para o espírito imortal, que há 2000 anos depois, como nós estamos agora lendo essa parábola, faremos essa interpretação. Então, quando ele diz aqui, já no final, quem tem ouvidos, ouça, ele já está alertando, ele já está dizendo aqui que ele está falando para os espíritos que naquela época também, como até hoje, ou como hoje, somente algumas pessoas vão entender. Muitas pessoas, tanto naquela época quanto agora, ao ler esta parábola, não entendem. Fica apenas na historinha, fica apenas na lenda, fica apenas no enredo, na narrativa que é ali apresentada. Mas, para aqueles que têm ouvidos espirituais, que já despertaram a consciência, esses aqui ouvirão e entenderão. Por isso que ele diz: quem tem ouvidos, quem já despertou a consciência, me entende. Ele quis dizer isso. E aí ele começa: eis que o semeador saiu a semear. É interessante a parábola, ela vai falar semear alguém que tem essa habilidade de jogar sementes e de vê-la produzir, de vê-la desenvolver-se. Então, são 4 terrenos ou 4 tipos de solo. Ele vai falar de um primeiro solo, que é a beira do caminho. Ele vai falar depois de um solo rochoso, pedregoso. Depois ele vai falar de um solo de espinhos. E, por último, ele vai falar de um solo ou de uma terra fértil. Então, são 4 dimensões, ou 4 estágios espirituais, ou, pegando aqui a própria metáfora, 4 espécies de solo, de terreno. O psiquismo, o espírito, desenvolve a sua trajetória evolutiva. Nós também ao ler essa parábola, perceber a metáfora muito clara aqui que o Senhor
grande filósofo do Espiritismo, Leon Denis, descreveu em o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele vai falar em algum momento do livro que a inteligência, ela dormita, ela dorme nas plantas, no reino vegetal, ela sonha no reino animal e ela acorda no homem. Quando então essa inteligência, ela se reconhece, ela se possui e ela toma consciência de si. Essa é uma expressão que está lá em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e que, de alguma forma, entendida de uma forma deturpada no movimento espírita, quando fala o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, alguma coisa assim, e acorda no homem. Na verdade, ele não falou essas expressões do mineral, do vegetal, do animal. Ele fala assim, a inteligência, ela dorme no vegetal, ela sonha essa inteligência no reino animal, nos animais, e ela acorda no homem. Quando então ela consegue ter essa consciência de si mesma, desperta, toma essa consciência e ela desenvolve seu processo evolutivo através da vontade. É assim que diz. Então nós podemos, ao ler essa parábola, ver perfeitamente aquela, de uma forma poética, o processo da evolução do psiquismo, do ser espiritual que somos todos nós, desde quando nós éramos apenas um princípio inteligente, e simples, rudimentar, ignorante, do processo inicial da nossa evolução. E que, como uma semente, como uma centelha divina, como uma mônada, utilizando a expressão do filósofo Leibniz, nós fomos lançados no solo do universo, do cosmos, e iniciamos o nosso processo evolutivo em algum ponto da história. E aí nós tivemos o nosso processo evolutivo no reino junto ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal, e estamos agora estagiando no reino animal, ou que é considerado na literatura espírita o reino nominal. Não existe isso dentro da biologia, o reino nominal, porque nós, na perspectiva dos estudos da ciência, pertencemos ao reino animal. Somos animais inteligentes. Mas na perspectiva espírita, a gente faz essa diferenciação, essa classificação. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, que é esse que ora nós nos encontramos, em que nós, enquanto psiquismo, enquanto centelhas divinas, essa luz de inteligência, nós estamos nesse instante utilizando um corpo orgânico, animal, que na literatura espírita a gente chama hominal, que é o corpo humano, com todo um arcabouço cerebral do sistema nervoso que nos permite tomar consciência de nós mesmos, ler a nossa história, fazer a nossa história, lembrar, interpretar o nosso passado, projetar o nosso futuro. Mas nós não nos localizamos somente neste corpo físico. Nós somos seres interexistentes na perspectiva corpórea, ou seja, nós estamos aqui no corpo físico, depois destituiremos deste corpo físico e retomamos a nossa condição espiritual natural, que é a dimensão espiritual, e voltamos posteriormente em outro corpo físico, que é o processo da reencarnação. Então somos interexistentes, como utilizou muito bem a expressão o professor José Herculano Pires, nesse sentido de que estamos entre existências, entre várias existências corpóreas. E nós somos, por natureza, espirituais. Nós somos essa semente que é aqui falada na parábola do semeador. Uma semente de inteligência, uma semente espiritual. Entendamos essa semente, visualizemos nessa palestra, nessa parábola que estamos fazendo a interpretação, essa semente como sendo uma centelha luminosa. Essa centelha luminosa que é lançada, criada pela inteligência cósmica, pela inteligência superior, suprema, causa primária de todas as coisas, e que lançou-nos, criou-nos em algum momento. Nós não existíamos em um determinado instante. E não sabemos
em que ponto da história, em que momento nós passamos a existir. Mas passamos a existir a partir de determinado ponto, quando então nós começamos a nossa trajetória evolutiva. E a nossa trajetória evolutiva, ela se desenvolve a partir desse contato com a dimensão corporal, com essa parte visível do quando a semente é lançada em vários ou nós passamos por vários estágios evolutivos. Fazendo então essa panorâmica de uma perspectiva metafórica de semente, centelha, processo evolutivo e o lançar, o desenvolvimento da semente aqui na parábola, nós vamos ver esses 4 terrenos que Jesus fala. Do terreno à beira do caminho, do terreno rochoso, do terreno de espinhos, do terreno fértil. Eis que o semeador saiu a semear, então nós podemos entender aqui também, numa perspectiva cósmica, cosmológica, esse semeador sendo a própria consciência suprema do universo. Deus, essa inteligência maior que ele nos criou. Então, eis que o semeador saiu a semear e aí ele lançou essas centelhas por todo o universo. Nós fazemos parte desse conjunto de sementes inteligentes que estamos aqui nessa grande sementeira que é a Terra. E ao semear, o Criador, e aqui eu já estou fazendo a interpretação da parábola, lançou uma parte que caiu à beira do caminho. E vieram as aves e as comeram. Esse início aqui é belíssimo, porque a própria expressão caiu à beira do caminho nos dá essa imagem metafórica de algo que está no alto e que desce, e que cai. Quando fala aqui à beira do caminho, entendamos aqui as várias vastidões do universo, os vários mundos do universo em que foi possível, e é possível, o desenvolvimento da vida. Evidentemente que a ciência aqui na Terra não encontrou ainda planetas com as mesmas características que as nossas. E mesmo as encontrando, ou encontrando possibilidades, elas estão tão distantes que é impossível, pela tecnologia que nós temos hoje, de irmos lá, colocarmos uma sonda lá e verificarmos isso. De tão distantes que elas se encontram, ou esses planetas que têm possibilidade de vida. Mas isso dentro das nossas limitações de ciência, na perspectiva atual e na perspectiva espiritual. Porque, conforme o Espiritismo defende, a vida em vários planetas. O próprio Camille Flammarion foi um dos grandes defensores à época de Kardec, assim como Leon Denis, Gabriel Delany. O Camille Flammarion, ele defendeu com unhas e dentes essa tese da pluralidade dos mundos habitados. Então, quando Jesus diz assim, e o semeador, a inteligência suprema, saiu a semear em todo o universo, em todo o cosmos, e ao semear, caiu à beira do caminho uma parte das sementes, ou seja, uma parte dessas inteligências, elas estão sendo colocadas nos planetas em processo evolutivo. E vieram as aves e as comeram. E aí essa também é uma alegoria para nós falarmos aqui dos diversos planetas, dos diversos orbes do universo, em suas possibilidades múltiplas de vida, que podem ser bem diferentes das nossas. Quando se fala aqui, e vieram as aves e as comeram, nós poderemos também entender a questão de que muitos planetas, inclusive o nosso, ele tem um período de vida, de existência, e tem um período de morte. O nosso planeta chegará um dia que não será possível a sua habitação e a sua vida aqui na Terra. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra. E aqui nós começamos a fazer aquele paralelo que o
Leon Denis nos trouxe em seu livro Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, quando vai falar que a inteligência espiritual, ela sonha no vegetal, aliás, ela dorme no vegetal, ela sonha no animal e ela desperta no homem. Nós ampliamos na cultura espírita essa ideia alguém, ninguém sabe quem, acrescentou a questão do reino mineral, que inclusive a questão do reino mineral é polêmica no movimento espírita, porque alguns defendem que o princípio inteligente ele não estagia no reino mineral. Ele só estagia no reino vegetal, depois no reino animal, e culmina nessa dimensão que nós estamos vivenciando agora, que é o reino hominal. Mas outros defendem que não. O princípio inteligência, ele teve também as suas experiências nos cristais, nos minerais, depois no reino vegetal, depois no reino animal. E depois, agora, nós estamos nesse momento no reino hominal. Mas isso é bem polêmico, essa questão de que o princípio inteligente, a mônada espiritual, o espírito, a centelha divina, ela passou pelo reino mineral. Eu sou um dos defensores de que ela, sim, passou pelo processo também das experiências com os cristais. E isso é bem evidenciado hoje com a física quântica. Eles ficaram profundamente assustados quando eles perceberam, os físicos, na física quântica, na física das partículas, quando eles fizeram várias experiências e deram-se conta de que dá essa impressão de que os átomos, eles têm consciência, conforme a experiência que está sendo oferecida. Porque o átomo, ele vai se apresentar nas suas estruturas mais íntimas, ora como partícula e ora como onda. E essa manifestação de ser ora uma partícula, que uma metáfora seria como se fosse uma bolinha, e ora como onda, que seria como metáfora aquela pedra que a gente lança num lago e faz aquelas ondas circulares, que elas se amplificam. Então, são estruturas completamente diferentes. Onda e partícula. Mas o átomo, em sua estrutura mais íntima, ele ora se apresenta assim. E essa manifestação de ser onda ou ser partícula, ela vai ser evidenciada a depender de determinados experimentos que são feitos. E dá-se a entender que o átomo, essa estrutura mais íntima, ele escolhe. Quando a experiência é feita de um tipo, ele se manifesta como onda. Quando é feito de outra forma, ele vai se apresentar como partícula. E isso propõe, inclusive, que vários físicos, como o próprio Fritjof Capra, como Amit Goswami, que são físicos, eles falem de uma ideia de universo consciente. É como se tudo tivesse consciência. Desde as partículas minerais, as plantas, os animais, os objetos que tocamos, tudo tem uma vibração, tem uma centelha, tem uma vida ali. E assim, quando ele diz outra parte caiu sobre solo pedregoso, não havia muita terra e brotou imediatamente, e por não haver profundidade da terra, raiando o sol, foi crestado e por não ter raiz, ressecou-se. E aí a gente remete a esse processo da mônada ou da inteligência espiritual que estagia no reino mineral, mas que ela não se confunde com ele. O princípio espiritual teve as suas experiências, inclusive para vivenciar o processo de atração, de repulsão, de magnetismo, de ressonância, de energia, lá no mineral. Mas nós não somos o mineral, como nós não somos o vegetal e como nós não somos o animal. Mas nós vivenciamos, enquanto lá atrás, nos milênios atrás, enquanto princípio inteligente, nós sim estagiamos nos cristais, no reino, nas diversas escalas do reino mineral. E depois de um longo período, esse princípio espiritual, ele agora dá um salto evolutivo. Ele vai estagiar no reino vegetal. Nós vamos ver aqui quando ele diz assim: outra parte caiu sobre espinheiros. Espinheiros no sentido aqui de
do vegetal, remetendo à ideia do vegetal. Outra parte caiu sobre espinheiros, os espinheiros subiram e a sufocaram. Então, fica bem evidente aqui essa metáfora que Jesus utiliza do reino vegetal para o terreno rochoso, o terreno pedregoso. Quando ele fala que caiu sobre espinheiros, os espinheiros subiram e o sufocaram, referência a espinheiros ao reino vegetal. E voltando ao princípio, aqui é o primeira, apenas uma questão de ordem, quando ele diz assim: e ao semear, logo no começo, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e as comeram. Olha a referência ao reino animal. Então, nessas 4 passagens que ele fala aqui, à beira do caminho, terreno rochoso, terreno espinheiro, espinhoso, dos espinheiros, dos espinhos, que é e o terreno fértil, que é o reino hominal que ora nós nos encontramos. Vemos claramente aqui, eu digo claro, nesse sentido que Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Nós estamos fazendo essa interpretação, captando agora o que ele quis dizer. Então ele se refere aqui em 4 terrenos e que nós poderemos nos remeter nesses 4 terrenos, nesses 4 níveis, aos processos, às etapas do processo evolutivo da inteligência cósmica. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e depois no reino hominal, que é esse que nós nos encontramos. E por último ele vai dizer assim: outra parte caiu sobre a terra boa e dava fruto, uma 100, outra 60 e outra 30, que é justamente a referência do princípio espiritual. Quando ele já atinge a sua maioridade, depois de passar milênios estagiando no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, desenvolvendo em cada peça. No reino mineral, a questão de atração. No reino vegetal, a questão da sensibilidade. No reino animal, a questão ou a dimensão do instinto. E no reino hominal, que é esse que nós nos encontramos, o desenvolvimento da razão, da inteligência, da vontade. Só que é justamente nessa outra parte, quando ele fala o último tipo de terreno, ele falou à beira do caminho, terreno rochoso, terreno de espinhos, ele vai falar da terra boa. A terra boa é essa, em que nós ora nos encontramos, que é a dimensão do reino hominal, em que o princípio inteligente, ele encontra, então, uma estrutura que permite que a inteligência, as suas capacidades cognitivas, de pensamento, de ideação, de abstração, ela possa se desenvolver com maior facilidade. Isso não é encontrado no reino mineral, isso não é encontrado no reino vegetal, isso não é encontrado no reino animal. Nós vamos ver as limitações dos animais quanto ao desenvolvimento de inteligência. Nós podemos encontrar rudimentos, ou lapsos, ou flashes, que é justamente o que André Luiz vai falar em Evolução em Dois Mundos, quando o princípio inteligente está lá no animal e tem aqueles lampejos, digamos assim, que tem aqueles flashes já ensaiando, saindo do instinto para a razão, que somente ele vai conseguir no reino hominal. Então, quando o princípio inteligente ele está agindo em todas essas áreas e chega num determinado instante do processo evolutivo aqui da humanidade, deste mundo habitado, em que nós encontramos um corpo material que propiciou esse acoplamento, se podemos assim dizer. Esse momento em que o espírito, a mônada, a centelina, ela se aproxima da matéria e ela encontra uma estrutura inteligente, se assim dizer. Uma estrutura que ofereça possibilidades da centelha desenvolver as suas capacidades, que é o corpo humano. Então nós, há milhares de anos, desenvolvemos a partir do Pithecanthropus erectus, do Homo sapiens, nós começamos a desenvolver uma estrutura corpórea, orgânica, em que foi possível a centelha divina estagiar, mergulhar na dimensão corpórea e assim desenvolver o seu processo evolutivo. E esse processo evolutivo ele vai acontecer não uma vez, mas várias vezes, através da reencarnação.
Então nós estamos nesse momento nessa terra boa, que é a última parte. Outra parte caiu sobre a terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60, outra 30, no sentido aqui dos vários agrupamentos humanos. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai nos trazer, ou é como se essa parábola ela fosse aquela parte inicial de A Caminho da Luz, que Emmanuel, tão brilhantemente, numa síntese maravilhosa, nos brinda, falando do processo evolutivo da humanidade terrestre. Falando desde os primeiros momentos em que a Terra ela estava saindo, sendo rasgada, expulsa lá, como uma bola de sol do Sol, e ela vai se resfriando, e aí, então ela se condensa. E ali vamos ver todo um trabalho da espiritualidade, desenvolvendo as condições adequadas para que houvesse a vida. Ou seja, para que houvesse a possibilidade da semente, que essa parábola nos fala, se desenvolver. E nós chegamos nesse estágio aqui da terra boa, que é a terra que dá frutos, que é justamente esse momento que nós ora nos encontramos, em que através da reencarnação, a reencarnação é um processo consciente, em que essa semente ela tem uma vida limitada, ela nasce, ela se desenvolve, ela cresce, ela amadurece e ela morre, que é o ciclo evolutivo corporal, existencial nosso. Nós temos um momento em que nós nascemos, que nós desenvolvemos a nossa estrutura corporal, cognitiva, emocional, nos tornamos adultos, envelhecemos, morremos. Quando nós morremos, o corpo ele volta para o sistema, o ecossistema, a ecologia terrestre, mas a centelha divina que somos nós continua a sua trajetória. E nós vamos voltar como uma nova semente, com as nossas memórias da última existência, num outro corpo físico. Esse é o processo da reencarnação, em que essa semente ela vai desenvolvendo-se através das múltiplas existências. André Luiz, como um paralelo, numa perspectiva mais científica, no livro Evolução em Dois Mundos, vai nos trazer também uma outra narrativa que é muito bela e que logo no começo também se assemelha muito com a parábola do semeador que o Mestre Jesus nos trouxe. Nessa perspectiva de evolução. Ele vai falar lá, inclusive ele utiliza a expressão mônada. Em algum momento do livro, André Luiz vai utilizar a expressão mônada, que é emprestada do filósofo Leibniz, que tem um livro com o nome Mônada, que é essa ideia mesma de uma centelha, de uma ideia, de uma abstração, que ela se materializa. Na perspectiva espírita, a mônada ela é um princípio inteligente, e que vai se tornar um princípio de inteligência espiritual autoconsciente quando ela estagia no reino hominal. Ou seja, quando nós, a partir da existência aqui na Terra, do corpo humano, então nós podemos desenvolver um processo de raciocínio contínuo, conforme André Luiz nos diz. Não é lapsos de inteligência, mas é um processo contínuo de raciocínio. Nós conseguimos pensar sobre nós mesmos, nós conseguimos fazer narrativas, interpretações, nós conseguimos projetar o nosso futuro. A nossa inteligência, ela permite fazer uma viagem de passado, de presente e de futuro. Construímos a nossa história para trás e nós fazemos possibilidades futuras. E aí desenvolvemos os vários ramos de conhecimento, da ciência, da matemática, da biologia, da física, da química, tentando entender essa realidade que nos circunda. É nessa terra fértil que nós estamos agora e que Jesus nos proporciona nessa parábola. Uma outra interpretação também que nós podemos fazer, além dessa visão cosmogônica que nós vemos aqui, é a interpretação de estágios psicológicos. E aí vamos fazer uma outra interpretação dessa parábola do semeador. Tá? Então nós fizemos a primeira, cosmológica, no sentido dos reinos
em que nós estagiamos como sementes, mas também nós podemos entender aqui que é a mais comum essa interpretação, no sentido moral, quando vai falar aqui, e ao semear, caiu à beira do caminho uma parte das sementes, e porque ela caiu à beira do caminho, sem nenhum planejamento, sem nenhuma organização, vieram as aves e as comeram. Então, nesse primeiro momento aqui, nós podemos fazer a interpretação daquela pessoa que ela tem uma determinada inteligência e não cuida dela. Não tem um planejamento, não tem uma organização. Seria aquele indivíduo que vai colocando seus talentos para toda parte. Um exemplo mais clássico, a gente vai pegar alguns exemplos assim bem extremistas, Hitler. Hitler foi uma das inteligências mais brilhantes do século XX. Imagina uma pessoa que era um soldado simples, um soldado raso, desqualificado, desconsiderado no próprio sistema militar, e que, no entanto, ele consegue, com o seu brilhantismo, com a sua verve, com a sua oratória, ele estabeleceu um movimento que foi um movimento nazista, infelizmente, que fez atrocidades e marcou negativamente a história humana, matando milhões de judeus, e não só judeus, de russos, de italianos e de várias pessoas de várias nacionalidades durante a Segunda Grande Guerra Mundial. As cenas do Holocausto são dolorosas, mas se nós formos ver o painel que ele desenhou juntamente com a sua equipe, foi grandiosa. Imagine você, um simples soldado, e consegue, com a sua oratória, manipular toda uma nação. E veja que mente brilhante. Ele utilizava a música, o cinema, as artes, mobilizando a juventude, criando arquétipos de poder, fazendo hipnotismo de multidões, algo que a gente vê nos dias atuais no Brasil, por exemplo. Então, a gente vê uma inteligência brilhante, mas que a gente pode aqui levar nesse sentido aqui. É uma parte que caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Pessoas inteligentes, que têm um raciocínio brilhante, que chegam ao poder, mas que, infelizmente, direcionam a sua inteligência para outros caminhos e outros fins. E qual é o seu destino? Vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, queimada, e por não ter raiz, ressecou-se. Nesse caso aqui, nós vamos visualizar as pessoas que têm o espírito, utilizando uma metáfora agora, não o espírito, o ser inteligente, mas o espírito no sentido psicológico, que tem o estado psicológico de rancor, de maldade. São aqueles espíritos que têm uma pedra mesmo no coração, que eles são capazes de matar seres humanos como quem pisa em baratas, em formiguinhas, sem nenhum pudor. E ao longo da história, nós vamos encontrar os grandes líderes que tinham esse coração como se fosse esse terreno rochoso, esse terreno pedregoso. Uma das também lembranças que poderemos trazer aqui é um dos personagens de Shakespeare, como Hamlet. Hamlet, ele foi possuído pela vingança. Ele soube, e é interessante o romance Hamlet, porque no romance Hamlet a gente vai ver um fenômeno mediúnico, que é justamente o pai de Hamlet, o rei Hamlet. Ele vem, depois da morte, ele foi assassinado, e ele vai dizer assim: filho, quem me matou foi meu irmão, Cláudio. E aí ele desperta do sonho, o príncipe Hamlet, e ele conta a história. Eu sonhei com o pai, o rei Hamlet, dizendo que meu tio, Cláudio, foi quem o assassinou. E isso aconteceu de fato. O Hamlet, pai, morre, é morto e assassinado. E ele, o tio, ou seu irmão, no caso,
casa-se com a rainha. Então, todo o enredo da história de Hamlet é nessa perspectiva desse terreno pedregoso, de vingança, de raiva, de dor, e que ele vai querer buscar a vingança. A história termina com a morte de vários personagens no conto e convido a todos para fazer essa releitura de Hamlet, porque ali é belíssimo a gente ver o fenômeno mediúnico. O Shakespeare muito bem trouxe, ele vai trazer isso em vários momentos de sua literatura, e em Hamlet ele deixa isso muito claro. O pai se manifesta depois de morto e fala com o filho. Outra parte diz, Jesus caiu sobre espinheiros, os espinheiros subiram e o sufocaram. E aí nós vamos falar aqui, na metáfora, nós falamos a metáfora aqui das inteligências brilhantes que jogaram as suas potencialidades à beira do caminho. Nós falamos das inteligências empedernidas no mal, envolvidas na vingança ou no poder, como os grandes ditadores que tivemos ao longo da história. E aqui nós vamos ver essa outra referência em que Jesus diz assim: outra parte da semente caiu sobre espinheiros, sobre espinhos. E os espinheiros subiram e sufocaram. Nós lembramos aqui, por exemplo, das pessoas que são traidoras, as pessoas que traem os amigos, que traem os irmãos, as pessoas que viram as costas para as pessoas, que apunhalam os indivíduos. Um exemplo claro disso é o Judas. Judas foi aquele espinho no meio das rosas do apostolado. Imagine, Jesus convidou 12 apóstolos, confiou neles, em segredo ou de uma forma mais reduzida. Depois de fazer as palestras, ele falava mais abertamente. O livro Boa Nova e também o livro do Leio Lúcio, Jesus no Lar, nos traz de uma forma tão linda aqueles momentos em que Jesus, na casa de Pedro, ou ao longo das suas peregrinações, ele falava abertamente sobre a imortalidade do ser, sobre a reencarnação, sobre a mediunidade, sobre a realidade da vida imortal. Então ele confiava naqueles apóstolos, naquelas pessoas que estavam mais próximas. E Judas foi um desses espinhos que traiu o colegiado, traiu o próprio Jesus. A cena dele aproximando-se com os guardas, beijando o rosto do mestre e entregando-o para os soldados do judaísmo feroz é significativo. Depois ele cai em si e ele comete o suicídio. Mas aqui nós vamos ver também a referência das pessoas, no sentido psicológico dos espinhos, que ferem os outros. Existem pessoas assim. Existem pessoas rosas que jogam perfumes, que despertam beleza pela beleza das pétalas, pelo perfume das rosas, que, utilizando essa metáfora, elas são mesmo. Ao nos aproximarmos de pessoas que têm um potencial dessa beleza, dessa sensibilidade, nós nos sentimos felizes. Mas existem pessoas que são mais espinhos do que rosas. As rosas murcham, elas são pequenas, elas não perfumam, mas os espinhos são agudos. São pessoas cruéis. São pessoas que a gente confia. E a gente vai ver ao longo dos relacionamentos que essas pessoas, nos momentos mais difíceis, ou nos momentos que nós mais necessitávamos, elas nos deram as costas ou nos feriram com agulhas, com adagas, ou com outros instrumentos perfurantes. E por Robson, último, Robson, sim, meu amigo, ó, sim, você tem 10 minutinhos, viu? Faltam 10 ok, minutos para terminar a live. beleza. E eu concluo aqui com esse outro estado psicológico, que é justamente a outra parte que caiu sobre a terra boa e dava fruto. Então nós vamos ver aqui exemplos como a da jovem Malala Yousafzai. Essa jovem menina que aos 16 anos, ela conseguiu ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ela que lutou contra o Talibã, esse movimento religioso fundamentalista no Paquistão, no Afeganistão,
A gente vai vendo agora o movimento do Talibã retornando lá. Isso nos entristece profundamente, porque ela lutava, e luta ainda hoje, ela não está mais lá, ela está na Inglaterra, exilada, e ela lutou pelos direitos das meninas, das mulheres, de estudar. Porque lá, pelo movimento fundamentalista talibã, as meninas não têm direito à escola. Elas devem ficar em casa. As escolas eram só para homens. E ela foi uma das que lutou para isso. E ela vai, aos 15 anos, ser perseguida pelo movimento talibã, que é quando, em um dos momentos, eles fazem uma emboscada e tentam assassiná-la. Ela é um exemplo dessa terra boa, dessa juventude, desses grupos de espíritos que estão encarnados no momento atual, nesse processo de despertar a consciência, de dar frutos, como aqui está falando. Então, quando Jesus fala aqui, e outra parte caiu sobre a terra boa e dava frutos, está se referindo também, psicologicamente, aos indivíduos que despertaram a consciência, que percebem que esse momento é importante e conseguem dar saltos evolutivos no atual estágio da evolução. Então, no seu momento espiritual, no seu momento evolutivo, onde quer que você se encontre, você tem essa percepção: eu posso melhorar, eu posso ser alguém melhor, eu posso dar frutos, eu posso deixar perfumes, beleza onde eu passe e dar a minha contribuição para que, ao desencarnar, a minha semente ela possa ter frutificado positivamente. Então, essa é um outro, uma outra interpretação que a gente pode dar dessa parábola do semeador que Jesus nos apresentou. E aí, nós devolvemos a palavra a você para que possamos fazer as considerações finais. Meu amigo Robson, muito obrigado a você pela presença, pelas suas explanações. Em nome do Seno, o Centro Espírita 9 de Outubro, lá em Moreno, e em nome da direção da casa, nosso muito obrigado por você ter aceitado o convite, por ter trazido da tua forma um tema tão importante da parábola do semeador. Quem quiser se aprofundar mais, possa pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou até mesmo o livro que o nosso irmão trouxe, as reflexões de Haroldo Dutra Dias. E eu passo para vocês, se você sentisse à vontade, Robson, para fazer as finalizações, fazer a prece de encerramento, e seja bem-vindo para que possas voltar outras vezes, meu irmão. Ok, eu quero dar a boa noite, agradecer a presença de várias pessoas aqui presentes. Eu perderia bastante tempo citando elas que estão aqui ao passar, né, e verificando a sua presença, como Iluminação Quântica, o Edivaldo, o Leilson, e a Aldenora Sabino, né? Entre outros Isso, que estão aqui presentes, e dizer que é importante nós fazermos as leituras do Evangelho nessa perspectiva metafísica espiritual. E entender que cada palavrinha daquela é como se tivesse um código por trás, um código luminoso. Então é importante a gente ir no dicionário mesmo. O que é que significa aquele cair? O que significa aquele florescer? O que significa um espinho? O que significa a pedra? O que significa os espinheiros? Nessa passagem aqui dos evangelhos, que é a parábola do semeador. E entendendo que Jesus nos quis alertar aqui para que nós possamos desenvolver no nosso momento evolutivo um terreno fértil, uma terra boa, para produzirmos bons frutos, aproveitarmos da melhor forma possível esse estágio evolutivo em que na hora nós nos encontramos com positividade, com esperança, com pensamentos positivos, de fé, com pensamentos de mudança, considerando que nós podemos ser sementes luminosas onde quer que nós nos encontremos. com certeza. Então, você gostaria de fazer com que a semente das suas palavras possa ser transformada em oração nesse momento? Sim, sim, podemos sim. Então nós rogamos a espiritualidade amiga, que cria essa egrégora que ora nós nos encontramos,
nos estimular para o bem, para o florescimento, para a paz, para o perfume da pacificação, e que nós possamos, em nossos momentos de oração, orar pela humanidade que em boa parte está doente, a fim de que nós possamos despertar a consciência, estimulando outras pessoas a sair do sono letárgico e olhar para a vida com maior luminosidade, com maior esperança e com maior luz. Assim seja. Certo, assim seja, meu irmão. Muito obrigado. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar a lhe acompanhar em teus caminhos, em tua casa e a tua família. E Jesus possa abençoar todos os nossos irmãos e irmãs. Agradecemos a direção da casa, do Seno, pelo convite que nos foi colocado para que nós pudéssemos aqui mediar essa live. Então, muita paz, uma boa noite. Nós vamos salvar essa live para quem quiser depois assistir com mais calma a explanação do nosso irmão aqui, Robson Santos, para que possa colher mais sementes para o caminhar da vida. Então, uma boa noite, muita paz e muita luz a todos. Ordenora, um abraço, meu irmão. Até logo, Robson. Prazer em conhecê-lo, meu irmão. Ok, irmão. Um abraço a todos. Um abração a todos.